Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração e apresentadora desse programa, que todo domingo aqui na Record Américas, antes do Domingo Espetacular, discute temas e traz convidados para falar de assuntos que são de grande interesse para brasileiros que moram fora do Brasil ou que almejam viver o sonho americano, já que estamos aqui falando de imigração e de história de imigrantes para os Estados Unidos. É claro que não há como falar desse sonho de morar fora dos Estados Unidos sem falar de possibilidades profissionais. E uma coisa é fato, nos Estados Unidos, viver uma realidade próspera profissionalmente é se reinventar, é quebrar paradigmas de conceitos e crenças, muitas das vezes arcaicas, que trazemos do Brasil. E é por isso que hoje eu trouxe a bater um papo aqui com a gente a Lígia e o Tico, do Grupo Invictus. E nada mais bonito do que falar do mercado de beleza até para homens aqui nos Estados Unidos, não é verdade, Lígia e Tico? Claro. Agora, como é que o homem fica bonito, além de milagre, Tico? Além de milagre, cortando o cabelo e fazendo a barba, né? Com um bom barbeiro. Com um bom barbeiro. E a gente estava conversando a respeito dessa dinâmica, né, do novo homem. Porque antigamente o cara ia na barbearia da esquina e fazia um corte e ali estava bom. E hoje o papel do barbeiro na construção de imagem de um homem mudou. Como que mudou, Lígia? Como é que você percebe isso dentro do grupo de vocês? Os homens estão muito mais vaidosos, muito mais exigentes em relação à aparência deles, né? Eles estão mais preocupados com isso e aí, consequentemente, eles exigem mais daquele profissional que atende, porque ele vai pedir coisas que fogem um pouco daquele padrão antigo de um corte simples, passa a máquina, raspa a barba. Hoje em dia, de uns anos pra cá, né? A barba tá na moda, então desenhar uma barba, o Tico pode falar um pouco mais sobre isso, mas é às vezes mais difícil do que cortar um cabelo. E se a barba for feita do jeito errado, o desenho errado, aquilo prejudica a imagem daquele homem, né? E se o cliente também está demandando mais isso, o profissional também tem que evoluir, aprender mais técnicas para poder prover entregar um resultado melhor. A barba hoje ela é a maquiagem do homem, né? A mulher usa lá o pozinho. Olha, a gente antigamente, não sei se vocês viram, teve um vídeo do Drake, né, circulando, Drake de barba, uma coisa, e quando tira a barba era outra completamente diferente. Tem até um meme de... Falando que estava vendendo uma falsa propaganda. Mas eu nunca havia pensado nisso, na barba como a maquiagem do homem, né? Sim, na verdade é assim, o cabelo você pode criar formas com ele, então se você tem um rosto estruturado mais arredondado, por exemplo, traz mais suavidade, suavidade, traz mais inocência. Então, se você quer isso, beleza. Mas se você não quer isso, você pode usar o cabelo para dar mais estrutura, criar mais autoridade, mais respeito, sabe? Trazer mais essa força masculina através do cabelo. Claro. E Tico, é interessante ouvir vocês falarem desse assunto dessa forma, porque quando a gente pensa, mais uma vez, no barbeiro, a gente pensa numa coisa superficial, sem muito pensamento estratégico por trás da execução desse trabalho. E eu conheço vocês já há um bom tempo, né? E eu acompanho esse posicionamento de vocês. E eu acho que é interessante a gente falar, porque a gente está falando aqui da barbearia, do papel, da beleza, mas no Brasil ninguém pensa em um barbeiro como sendo alguém com êxito profissional. E como é que você começou nessa sua jornada profissional, Tico? Você já era barbeiro no Brasil? Nunca, mas eu venho de uma família de barbeiro. Sou terceira geração de barbeiro, mas não tem a necessidade de você, eu venho de uma família de barbeiro, eu tenho que ser talentoso. Não, a base é prática, você aprende. Só que na verdade, no Brasil eu trabalhava na mercearia ou na roça plantando, que eu sou do interior de Minas. Cheguei nos Estados Unidos, fui fazer de tudo que o imigrante faz, né? Lavei prato a $6 a hora, trabalhei na construção, lavei chão, lavei restaurante. E, por incrível que pareça, automaticamente eu já cortava o cabelo dos meus amigos no banheiro. Nossa. Da nossa casa. E nisso eu fui pegando gosto. Um dia um amigo meu falou, pô, você tem talento. Aí começou tudo por aí. Mas, e você já é barbeiro há quanto tempo? Sou barbeiro há 22 anos aqui na América e a barbearia transformou minha vida desde então.
Eu confesso que isso é uma das coisas que eu acho mais fantásticas a respeito dos Estados Unidos. É quando você pega algo que parece mundano e simples, e eu sempre brinco que o único American que importa é o American Express. Porque é como você se reinventar na maneira de ganhar dinheiro. Porque a gente brasileiro tem um pensamento muito arcaico de que tem que ser doutor, tem que ser XY, e na verdade você tem que ter sucesso utilizando o seu talento, né? Se a gente viver num mundo só de engenheiros, vai ser um mundo tedioso e sem diversidade de serviço. Sim. E daí você, da barbearia, teve um sonho mais ousado, que é essa nova empreitada de vocês, que é a Invictus Institute of Barbering. E o que é essa? O que significa isso para vocês, Lígia? Bom, essa escola, na verdade, ela começou de uma necessidade nossa, dentro da barbearia, de contratar profissionais qualificados. E aí o Tico não encontrava os profissionais qualificados. E ele começou a treinar pessoas para trabalhar na barbearia. E aí ele descobriu uma grande paixão, que é ensinar. Ele se tornou um professor, assim, não é só porque ele é meu marido, mas, gente, ele é muito bom ensinando. E aí a gente começou a ver a transformação que a barbearia causava na vida dessas pessoas. E a gente tem, assim, pessoas de todas as idades, aluno de 18 anos até uma aluna de 70 anos. Então, realmente, a barbearia é para todo mundo, ela aceita todo mundo. Não importa o seu passado, não importa se você tem um currículo, se você estudou ou não estudou. A barbearia aceita mulheres, homens, solteiros, casados. Não existe uma distinção, somente esse grupo pode se tornar barbeiro. E se tornou uma grande paixão dele e, consequentemente, minha, vendo essa transformação na vida desses alunos. E aí a gente se licenciou como uma escola, né, realmente podendo providenciar não só o treinamento técnico, mas também o licenciamento para poder atuar na profissão, porque aqui nos Estados Unidos é uma profissão licenciada, você precisa ter uma licença para atuar nela. Antigamente, né, o barbeiro ele era visto como tipo, você falhou na vida, agora você se tornou barbeiro. Essa era como a sociedade via um barbeiro. Mas hoje está muito em alta, é uma profissão muito promissora. E como agora a Lígia estava dizendo sobre a escola, é uma escola inovadora, totalmente diferente do que tem no mercado. Somos a única escola nos Estados Unidos que, andando um pouquinho mais para frente aqui na conversa, a única escola nos Estados Unidos que é 100% a parte teórica online, sabe? Esse é um diferencial nosso. E você quer falar um pouco mais sobre? Sim, a gente criou um modelo diferenciado do padrão, porque a gente sabe que aqui na América tempo é dinheiro, as pessoas não têm tempo a perder. Então, através do nosso curso, elas podem se licenciar em apenas 3 meses. A teoria é toda online, temos o material traduzido para 3 línguas, inglês, português e espanhol. E depois ela vem para um laboratório prático, onde ela realmente vai aprender, cortar, fazer barba, né? E com 3 meses ela já pode aplicar para a licença. Então, num tempo muito curto, com um investimento muito pequeno, comparado aí para uma faculdade ou fazer um curso aí de 2 anos, 3 meses é um tempo muito curto. E essa profissão está em alta demanda no momento. As barbearias estão contratando, elas estão buscando profissionais. Então, é uma grande oportunidade para um imigrante que quer recomeçar aqui na América, com uma possibilidade de ganhos acima de $100 mil por ano. E eu acho que quando a gente fala de recomeçar, é importante a gente falar que, por exemplo, no Brasil, eu vou falar da minha experiência, né? No Brasil, se você não é doutor, nenhuma mãe fica feliz se a filha chega em casa namorando um pedreiro, até que ela vai pedir o orçamento pro pedreiro e ver que o pedreiro ganha mais do que o doutor. Né? E aqui nos Estados Unidos, a gente é forçado a se reinventar. Né? Porque a gente vem sem identidade, muitas vezes sem falar inglês, e hoje está vindo uma nova leva de brasileiros que já vem documentada, mas que vem com um conceito de que vai chegar aqui CEO. Sentar na janela. Sentar na janela e vai receber os dividendos. E o mercado aqui não é assim. Mas eu acho que é incrível você ver possibilidades de se reinventar, independente da idade, independente do background, você ter essa possibilidade de apresentar o seu talento. Você falou de barbeiro, tem tatuadores que ganham muito bem. O talento, ele não conhece ramo. Eu conheço mais milionários e multimilionários na construção do que eu conheço no direito. É uma coisa que você não espera. Verdade. Né? Então, quando a gente fala
desse curso? A pessoa vem, faz o curso 3 meses. Qual que é o curso profissional que acontece depois disso? Ele vai trabalhar para alguém? Ele pode abrir uma barbearia? Qual que é geralmente o próximo passo? Então, o próximo passo na nossa escola, a gente vai deixar ele totalmente licenciado e capacitado. Então, ele vai estar pronto. Escolas convencionais, geralmente, é praticamente para dar a licença. Então, eles não saem assim tão capacitados. Você quer falar um pouco mais sobre? As possibilidades que um barbeiro tem, a parte mais legal também da barbearia, além de ela aceitar todo mundo, não tem julgamento de quem pode ser barbeiro, é que ela possibilita muita liberdade e flexibilidade. Esse profissional pode trabalhar para alguém por porcentagem, então a barbearia fica com uma porcentagem, ele fica com uma porcentagem, que normalmente para o barbeiro ele recebe aí 50% a 60% do valor que ele está produzindo. Ele pode alugar uma cadeira e ser dono do próprio negócio dele, ou ele pode alugar uma suíte independente, onde ele atende os clientes dele. Ele também pode atender em casa, né, fazer delivery de ir até a casa das pessoas. Tem muitas possibilidades. Ele também pode empreender e montar uma barbearia e ter ali um time trabalhando para ele. As possibilidades são enormes. Sim. Ele escolhe qual formato funciona melhor para ele. Normalmente, um barbeiro iniciante, a gente recomenda que ele comece trabalhando numa barbearia, recebendo por porcentagem, porque essa barbearia vai proporcionar aos clientes, ela já tem toda a estrutura, ela já tem um nome, ela já está no mercado há algum tempo. E com isso vai ser mais rápido esse processo desse barbeiro fidelizar uma clientela. Mas ele é livre se ele quiser trabalhar por conta própria e ser dono da própria cadeira ou dono da própria suíte e ser o boss dele e empreender se ele quiser também. Você sabe que é engraçado? Eu nunca tinha viajado de cruzeiro, até que eu fiz o primeiro cruzeiro, falei, agora eu entendo o que as pessoas gostam disso daqui. Mas uma das empresas que são mais lucrativas dentro do cruzeiro é o salão e a barbearia. Uau. A barbearia no cruzeiro lota. Por quê? Na fila. Não, você não consegue horário. Um dos melhores cortes de cabelo que eu tive na minha vida foi num cruzeiro. Foi um indiano, eu falei, ele nunca vai saber cortar o meu cabelo, né? Porque é uma diferença. Incrível. E daí eu fui conversar com a gerente de recrutamento do barco. Eu falei, mas como é que vocês conseguem essa mão de obra? Ela falou, é dificílimo. E um barbeiro num cruzeiro ganha muito bem. E lota. Por quê? O homem tá ali, relaxado, tomando a cerveja dele, tá de férias, a barbearia tá ali e ele paga às vezes 3, 4 vezes mais pela conveniência. Que eu acho que isso é uma outra coisa, né? O mercado da beleza, eu vejo muita gente falar, a beleza é um mercado de não sei quantos bilhões. Não é bem assim. Tem muitos que vão ter um diferencial de talento, de trabalho e vão vencer, e outros que vão ficar para trás porque não estão dispostos. Então, na barbearia, o que vocês veem, além do talento, ou eu vou dizer da disciplina para adquirir, né, a capacidade, o que você vê como um diferencial dos seus barbeiros que têm mais sucesso saindo da barbearia? A fome de crescer. Eu acho que essa é a palavra, porque a nossa indústria ela muda muito. É tendência a cada segundo, a cada dia, a cada minuto, muda muito. Então, se você não está up to date com as tendências, buscando... Hoje, quando eu comecei, há 22 anos atrás, não tinha nenhuma aula no YouTube. Não tinha um educador falando de nada disso. Você teria que aprender do lado do barbeiro, igual eu comecei, numa barbearia de bairro. Comecei do lado, eu tive que olhar e fazer perguntas. Hoje não. Hoje você tem a possibilidade de abrir o YouTube e ser um bom barbeiro. Mas a melhor característica é fome, de buscar, colocar esforço. Porque o momento que você está trabalhando atrás da cadeira ali é só para você pagar as contas. Mas fora dali, o que você vai fazer que é o motor 2, né? John Kepler fala muito disso. Seu primeiro motor, você está trabalhando ali na barbearia atrás da cadeira, pagar suas contas, mas no seu momento vago. Esse é o momento que você tem que buscar conhecimento para você alavancar na sua carreira. Você concorda com isso, Lígia? Eu diria que é a comunicação. Além da pessoa realmente ter sede de aprender, de buscar se atualizar, né? Porque muda realmente as tendências, os cortes. Eu diria que é a comunicação. Pessoas que são muito comunicativas, elas costumam ganhar muito mais do que uma pessoa mais tímida, porque ela cativa mais esse cliente, né? Então, a gente percebe nos nossos alunos, aqueles que se expressam melhor, que são mais
extrovertidos, eles fidelizam mais rápido uma clientela. Porque o cliente logo de cara já sente, poxa, que cara bacana, me recebeu bem, me atendeu bem. Ele engaja na conversa, cria um relacionamento com o cliente. A mulher faz a unha, o homem corta o cabelo. Ali é a terapia dele. Para você que curtiu esse bate-papo aqui com o Tico e com a Lígia, falando de profissões e de possibilidades profissionais num ramo em franco crescimento como o da beleza, basta acompanhar o trabalho deles na internet, do Grupo Invictus, e eu, que sou bonita por dentro e talvez bonita por fora, ainda não fui lá na Invictus cuidar do meu cabelo, mas em breve tenho que ir lá. Deixo vocês aqui nesse domingo no Conexão Imigração USA, falando de imigração, falando de possibilidades e de caminhos para que você também viva o seu sonho americano nos Estados Unidos. Você já sabe, domingo que vem, aqui na Record Américas, a gente tem um encontro marcado e até lá.